Olá, eu gostaria de falar neste vídeo sobre alegria. Em tempos de tanta notícia ruim, tanta tristeza no nosso país, principalmente, são tantas coisas que nos deixam tristes, deprimidos, depressivos, é tempo da gente aprender ou reaprender a ter alegria. Para iniciar este vídeo, eu gostaria de começar lendo um texto que se encontra em Atos capítulo 13, versículo 49 a 52, que diz assim: E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, eles o pó de seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo estava sendo perseguido com Barnabé. Eles iam para uma cidade, chegavam lá, falavam a palavra de Deus, levavam a palavra de Deus, eram perseguidos, açoitados, tinham que fugir. E como assim eles estavam cheios de alegria? O que eles tinham, ou que eles descobriram, ou que eles possuíam, que levava-os a ter tanta alegria no meio de tanta complicação? A palavra grega para alegria é chara, e deriva de uma outra palavra que é charis, que significa graça. Alguma coisa, é um presente, é algo dado. Então, chara não é alguma coisa natural, é alguma coisa sobrenatural, digamos assim. Chara, ou seja, a alegria, estamos falando da alegria do Espírito, que é uma alegria que nos é dada pelo próprio Espírito de Deus. Essa alegria não é encontrada no fundo de um copo de cerveja, ou em uma noitada, ou numa rave. Essa alegria é algo mais profundo, que independe do que eu sou, mas é algo que me é dado. Definindo, é um estado interior que independe das circunstâncias. É um estado interior de satisfação, de comodidade, é um estado de plenitude que independe das circunstâncias ou do que me cerca. Quem pode ter essa alegria? Um cachorro pode ter essa alegria? Ou não, um cachorro não pode ter essa alegria. O cachorro ele é movido a instintos. A pessoa que recebe ou que desenvolve, que recebe o fruto do Espírito, desenvolve a alegria do Espírito, ela não é movida pelas emoções. Ela tem emoções, evidentemente. Nós não somos budistas, né, que queremos extirpar de nós todas aquelas coisas que nos causam dor ou todo tipo de emoção. Não é isso. Nós temos emoções, mas não somos movidos pelas emoções. A pessoa que possui a alegria do Espírito, ela não é motivada, não é movida, não é regulada, não é dirigida pelos seus sentimentos. Então a alegria não é apenas um sentimento, a alegria é algo mais. A alegria é algo que eu recebo, como eu falei, é uma manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, quem pode ter o fruto do Espírito? Qualquer pessoa pode ter o fruto do Espírito? Não, apenas as pessoas que são renascidas no reino espiritual têm o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma manifestação do Espírito de Deus, e ele dá essa manifestação, esse fruto, a todos aqueles que decidem ser filhos de Deus. Então uma pessoa que não quer Deus, uma pessoa que decide viver longe de Deus, ela não tem o fruto do Espírito. A alegria da qual estamos falando, ela pode ser perturbada, inclusive ela pode ser roubada. Vamos falar de alguns ladrões dessa alegria. Quem pode nos roubar essa alegria? Falemos primeiro das circunstâncias. As circunstâncias são, sim, podem ser, sim, ladrões da nossa alegria, né? O que acontece nos afeta e muitas vezes nos deixa infelizes ou nos rouba a alegria, nos rouba a felicidade, a plenitude. Vamos aprender um pouco com um profeta da Bíblia chamado Abacuque. Em seu livro, capítulo 3, versículo 17 e 19, ele fala assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará dos meus pés como o das servas e me fará andar sobre as alturas. A gente não sabe exatamente o que ele está falando, vamos ilustrar. Abacuque morava num país agrícola, né? Que dependia da agricultura e dependia da pecuária para sobreviver.
Quando uma pessoa não tinha o que comer nos seus celeiros e não tinha o que comer nos seus estábulos, ela ia enfrentar grandes provações, porque no inverno ela provavelmente morreria de fome. Esse é o quadro. Então ele fala o seguinte, olha, pode não ter ovelhas, pode não ter gado, pode não ter comida, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele vai se alegrar. Ele está dizendo para a gente que não depende, a alegria dele não depende das circunstâncias. Claro que isso é uma disciplina, né? Claro que isso é alguma coisa que eu aprendo, né? Deus me dá a alegria do Espírito e cabe a mim desenvolvê-la. E ela sim, a alegria sim é uma disciplina, é algo que o discípulo procura, né? E o caminho do discípulo é a disciplina. Então, nós aprendemos, não vamos falar sobre isso como nesse vídeo. Eu gostaria apenas de estimular você. Aí em outro vídeo nós vamos falar como podemos fazer isso. Mas as circunstâncias nos roubam. Uma das maneiras de eu evitar que as circunstâncias me roubem a alegria é não botar nas circunstâncias a minha esperança. Não colocar nas circunstâncias a minha confiança, né? Porque isso causa frustração. É por isso que Abacuque fala que vai colocar em Deus. Só há uma coisa absoluta em todos os universos. É o Senhor Deus. E nele eu devo ancorar a minha alegria. Quando as coisas ao meu redor estiverem caindo, então eu me volto para uma percepção interior e me lembro que a minha alegria não está nas circunstâncias. Elas podem me abalar, elas podem me atingir, mas elas não me derrubam, porque a minha alegria não está nelas. A minha alegria não está no meu emprego. A minha alegria não está nos meus relacionamentos. A minha alegria não está na situação política do país, ainda bem, né? A minha alegria está no Senhor. Pessoas também podem nos roubar a alegria. Pessoas que foram injustas conosco, nos maltrataram, nos infligiram dor. Pessoas que só reclamam das coisas e ainda não enxergam as bênçãos de Deus, né? Pessoas podem sim nos roubar a alegria. É muito desgastante você estar do lado de uma pessoa que só faz reclamar, 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 que nunca está satisfeita com as coisas, sabe? Não consegue enxergar a beleza das coisas e não consegue enxergar a vitória nas pequenas coisas. É exigente demais consigo mesma, é exigente demais com os outros. Essas pessoas nos roubam a alegria. Então, essas pessoas a gente às vezes tem que dar uma afastada delas. Se a gente ainda não tem a plenitude da alegria, a gente não precisa ficar o tempo todo junto com gente que só faz reclamar, reclamar, reclamar de tudo. Reclama do sol, reclama da lua, reclama que está chovendo, reclama que parou de chover, reclama de tudo. As pessoas roubam da gente, nos minam, minam a nossa própria maneira de ser, nos inibem. Os bens também podem nos deixar tristes, né? Possuir os bens ou não possuir os bens. A gente hoje está cercado de pessoas que são infelizes por coisas que não têm. E quando têm as coisas, são preocupadas demais para serem felizes porque tem medo de perder o que têm. Então coisas são coisas, Deus nos dá coisas para nós usarmos. Às vezes não vamos ter, às vezes teremos, mas a nossa alegria não deve estar nas coisas que possuímos e nem nas coisas que não possuímos, o que é mais ridículo ainda, né? Você ser infeliz porque não tem o último celular, tem um telefone qualquer que você precisa. E se você não tem o que você precisa, contente-se com o que você tem. E batalhe e lute para ter aquilo que você precisa. E quando tiver, seja grato a Deus porque tem e não infeliz porque não tem o próximo. Outra coisa que nos tira a alegria é o pecado. Pecado dá para ver que está fora de moda, né? Ninguém mais fala sobre pecado, né? Pecado virou demodê, virou aquelas coisas que você pendura na parede e acaba esquecendo que existe. Mas o pecado existe. O que é o pecado? O pecado é algo que nos afasta de Deus, é algo que transgride a benevolência e a majestade de Deus. Existem coisas que fazem isso? Claro que existem. Pecado é tudo aquilo que me deixa longe do Senhor, qualquer coisa que me afasta do Senhor. E sim, nós podemos nos afastar dele.
É uma decisão nossa. Hoje as pessoas não estão nem preocupadas em chegar perto de Deus. Elas não estão nem mesmo querendo chegar perto de Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem inexoravelmente o desejo de mudar de vida, porque Ele é santo. E eu não posso chegar diante dele de qualquer forma. Então as pessoas preferem nem mesmo pensar sobre isso, mas o pecado nos afasta e nos entristece, sim. Davi, ele era um homem que tinha o coração segundo Deus, ele era muito sensível para o pecado. E uma vez ele escreveu o seguinte salmo, Salmos, número 32, versículo 3 a 7. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque dia a dia a tua mão pesava contra mim, e o meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, e não encobri. Então a gente vê que Davi não encobre o que ele peca, não encobre o que ele erra, ele confessa e deixa, né? Confessar e deixar. Se afastar daquelas coisas que agridem a você, que fazem mal para você e que fazem mal para os outros. Como eu posso exercer a disciplina da alegria? A pequena epístola de Paulo a Filipenses nos fala alguma coisa sobre isso. A pequena cidade de Filipos foi fundada por gregos e tem esse nome porque Alexandre o Grande, o seu fundador, deu esse nome para homenagear o seu pai, Filipe II. Então chama-se Filipos. E Paulo depois funda ali uma igreja, uma pequena comunidade. E Paulo tem muito carinho por essa igreja, e essa pequena epístola tem muito a nos ensinar sobre alegria, tem muito a nos falar sobre alegria. Ela é conhecida como Carta da Alegria. Essa palavra aparece mais de 15 vezes para uma epístola tão pequena. O apóstolo Paulo, diferente do que muitas pessoas pensam, encarava a pequena religião cristã que estava surgindo como a religião da alegria. Não era uma religião de tristeza. Ele fala muitas vezes sobre alegrai-vos, alegrai-vos, fala muitas vezes sobre isso. E nessa epístola, essa epístola nos dá várias dicas de como nós podemos manter e exercitar a nossa alegria em Cristo. Primeiro, devemos estar firmes em Deus. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis firmes no Senhor, amados. Estáis firmes no Senhor, amados. Isso é uma coisa muito legal, porque é em Deus, como a gente falou, que a gente tem que ancorar a nossa alegria. É Ele que é a nossa alegria. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz assim: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada. Preparai para si, porque esse dia é dia consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É uma coisa maravilhosa. A alegria que vem de Deus e a alegria que está em Deus, essa é a nossa força. Depois, nós devemos estender as mãos aos que precisam de ajuda. Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu muito verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, que com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo está pedindo aqui que o companheiro dele, o companheiro de ministério dele, ajude essas pessoas, ajudar as pessoas, estender a mão a quem necessita. É uma maneira de nós preservarmos a nossa alegria, principalmente em dias tão egoístas que nem os nossos dias. Né? O Evangelho é isso, o Evangelho é ajudar o outro. O Evangelho é muito mais do que apenas seguir um monte de regrinhas. O Evangelho, ele é algo para as pessoas, é de pessoas para pessoas. A gente fica pensando assim, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é o pecado sexual. Era um monte de gente ligada à decadência sexual. O que a Bíblia fala? Ezequiel capítulo 16, versículo 49, nos diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca forneceu a mão ao pobre e ao necessitado. Então, muito mais do que pecado sexual, o que ofendeu a Deus, foi que Deus deu a essa cidade fartura, Deus deu a essa cidade riquezas, e essa cidade nunca ajudou as outras cidades. Isso ofendeu a Deus. O que eu tenho dividido. O bem que Deus tem me dado, eu tenho dividido. Porque o pecado de Sodoma foi esse.
e por isso ela foi destruída. Devemos nos alegrar no que Cristo disse, fez e é. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O Senhor aqui é o Senhor Jesus. Não apenas nos bens que Ele dá, não apenas na prosperidade, na saúde, mas no Senhor. Quando eu tenho saúde, eu me alegro em Deus, porque é Deus que me deu. Quando eu tenho bens, eu me alegro em Deus, porque é Deus que me deu. E eu me alegro muito mais em coisas, muito mais do que em coisas, eu me alegro nele, no que ele fez e no que ele é. Mas para me alegrar nele, no que ele fez e no que ele é, eu preciso conhecê-lo, conhecer a Jesus Cristo, saber quem ele é, me aproximar dele, perguntar por ele, procurar informações sobre ele. Não apenas em livros ou em filmes, mas na própria palavra de Deus, nos próprios evangelhos que nos revelam quem é o homem maravilhoso que Jesus Cristo é. E então nós nos alegraremos nele. Devemos ter retidão em tudo, não apenas quando estivermos em uma igreja, mas nos negócios também, nos relacionamentos também. Fidelidade não é algo que está na moda, mas retidão e fidelidade não são só palavras. Para nós, lealdade, retidão, honra, fidelidade, tudo isso virará apenas palavras. Mas a pessoa que ancora em Deus sua alegria, aprende que mais do que palavras, elas são atitudes. Que todo cristão verdadeiro, todo aquele que conhece a Cristo, que nasceu de novo, aprendeu a respeitar. Então, eu devo ter retidão em tudo, e isso me dá alegria, porque eu vou ter paz de espírito. Os corruptos desse país são tantos, esses homens não têm paz, eles podem ter dinheiro, eles podem ter momentos de muito êxtase, mas eles não têm alegria, eles não conseguem dormir, porque estão o tempo todo preocupados. Homens e mulheres que deixaram há muito de serem pessoas comuns para se tornarem bestas, feras, que dilaceram não com as bocas ou com as garras, mas dilaceram com as atitudes e com o roubo. São abutres à procura de carniça, eles não têm alegria. Aquele que nasceu de novo, aquele que tem a alegria de Cristo, ele voa por cima das circunstâncias. Ainda que esteja em necessidade, ainda que tenha dificuldade, ele tem paz de espírito e tem a alegria do Senhor. E por fim, devemos levar a Deus as nossas ansiedades. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. A ansiedade já é um dos maiores problemas, uma das maiores desgraças, uma das maiores enfermidades do século XXI. Ansiedade. As pessoas têm problemas de estômago, problema de relacionamento, problema de tudo, porque vivem ansiosas demais. O que a pequena epístola de Filipenses nos diz é para nós levarmos a Cristo, levarmos a Deus as nossas ansiedades, falarmos com Ele em oração, em súplica e com ações de graça. Oração, súplica e ações de graça. 3 coisas que a gente esqueceu como é que faz. Oração a gente nem mesmo sabe orar, porque hoje em dia tem a tal da oração de resultados, que não tem nada a ver com a oração bíblica, com a oração que Jesus Cristo ensina. A súplica é um estado emocional interior, aonde eu não apenas me curvo, eu me entrego completamente, eu me deleito, eu me jogo, eu me rendo a Deus. E ações de graças é que antes mesmo de eu receber a resposta, e até mesmo sem saber se vou receber, eu já estou dando graças a Deus com as minhas ações, apenas pelo fato de Ele ter me ouvido e me permitido levar a minha ansiedade até Ele. Concluindo então, versículo 7 do capítulo 4 nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Observe, a paz de Deus excede a todo entendimento. Então não é alguma coisa racional, não é alguma coisa lógica, é alguma coisa que vem além, é supra, está além da lógica, além da compreensão. A paz que Deus dá àqueles que procuram a alegria do Espírito é algo que transcende o entendimento. E essa paz guardará os nossos corações, mas não apenas os nossos corações, também os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Portanto, a alegria é uma ordem.
Assim nos diz a palavra de Deus. Alegrai-vos. É imperativo, não é uma coisa que eu decido não ter. É uma ordem para eu ter. A alegria é para todos os salvos, não é apenas para alguns. É alegrai-vos, todos. Então, todo aquele que é nascido de novo pode e deve ser alegre, pode e deve ter alegria. É ultracondicional, é sempre. Não é no momento ou em outro momento. É alegrai-vos sempre. Quando as coisas estão indo ruim, eu me alegro. Quando as coisas estão indo bem, eu também me alegro. A minha alegria, veja bem, alegria não é um estado de emoção, que eu fico doidão o tempo todo, né? Eu não vou passar doidão. Eu vou sair lá, canto 1 milhão de hinos e fico doidão. Não, muitas vezes eu fico contrito, eu me encho de contrição, mas ainda assim a alegria guarda meu coração, porque ela é uma atitude interior, ela é algo de dentro, que muitas vezes é manifestado para fora, mas nem sempre é. E finalmente, não é situacional, ou seja, não é alegrai-vos nos novos carros, alegrai-vos no novo emprego, não, é alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Se nós aprendermos o significado espiritual profundo dessas simples palavras, a gente vai andar um bom pedaço. Deus abençoe sua vida, sou o pastor Paulo Tide, grande abraço e a gente se vê pelo caminho.